Olá, olá, olá. Então, dando sequência a esse dia maravilhoso, vamos falar sobre o controle operacional? Isso mesmo, controle operacional. Controle operacional dentro de uma empresa é importantíssimo. Por quê? Porque sem métrica não há gestão. Então, controle operacional, como o próprio nome já diz, eu preciso controlar a operação do meu negócio. E lá no nosso curso Gestão Inovadora 4.0, com uma das ferramentas do Destino Avançar, a gente entrega a ferramenta pronta, uma ferramenta que a gente chama de PCO, né, que é o Plano de Controle Operacional. Esse controle operacional parece besteira, mas é ele quem vai nortear as nossas estratégias, para que nós possamos maximizar os nossos resultados, para que a gente possa ter uma lucratividade melhor, para que nós possamos ter um ticket médio melhor. Ticket médio, exatamente, sabe o que é um ticket médio? Pois é, muito importante que você saiba qual é o ticket médio da tua empresa. Por exemplo, vamos falar de um exemplo de um restaurante, passar um pouco do vestuário, do auto center, vamos falar de restaurante. Qual é o ticket médio do restaurante? Né? Quantas bebidas vende hoje por cliente? Você sabe? Quantos quilogramas é servido por cliente? Quantos aperitivos é servido por cliente? Quanto de sobremesa é servido por cliente? Qual é o percentual de café vendido por cliente que come no restaurante? Isso são indicadores, isso são controles operacionais. Então, o controle operacional, ele visa unir algumas informações, algumas estratégias bastante importantes. Por exemplo, eu posso pegar os meus principais serviços, os meus principais produtos e posso controlar isso. Lembra lá da curva ABC? Exatamente. 20% desse controle vai representar 80% do meu faturamento, sempre lembrando disso. Então eu pego a estratégia comercial, por exemplo, eu posso controlar no restaurante quantos pratos à la carte, quantas pizzas, quantas sobremesas vendidas, quantas sobremesas foram inutilizadas. Estou dando vários exemplos aqui. Quantos quilogramas foram vendidos, né? E aí depois eu venho total de serviço, eu posso separar, tem comida japonesa, quanto foi de sushi, quanto foi de buffet, né, os quilogramas, eu posso separar isso. Quantos cafés, aí eu estou falando de unidade, estou falando de quantos cafezinhos mesmo, quantos clientes passaram, quantas comandas eu distribuí, quantos clientes passaram. Por exemplo, num grande restaurante, nós podemos ter em média, circulando pelo um grande restaurante de classe média alta, a gente pode ter um número considerável de clientes. Quantos clientes entram no restaurante por dia? Você precisa medir isso. Quantos sucos foram vendidos? É dito que trata o controle operacional. E aí, dentro desse controle operacional, eu vou começando a estruturar, a gerar equilíbrio dentro da minha operação. Por exemplo, chegou carne, chegou picanha para esse restaurante. Como é que você está armazenando essa picanha? Você está simplesmente pondo a peça lá, está partindo, ou você está controlando o seu negócio de forma operacional, de uma forma 4.0, como por exemplo, pegar a peça da picanha e vamos supor que o seu prato individual sirva 250 gramas de picanha por prato. Então você pega 1 quilo de picanha, parte a picanha e separa porções de 250 gramas. Você nem precisa estar no restaurante. Vamos supor que você tenha 8 porções de picanha de 250 gramas. Você então, ao final do período, quando você fechar o teu caixa, se não tiver picanha nenhuma lá na conserva, na sua câmara, você precisa então ter vendido 8 pratos com picanha. Percebe o que é o controle operacional? Eu consigo criar métodos para que eu possa otimizar o nosso resultado. Se o meu ticket médio está baixo, por exemplo, meu ticket médio está baixo porque eu vi lá e o meu ticket médio do meu prato à la carte custa R$20 e a minha comida a quilo custa R$ 59,90. Então, se o meu ticket médio está muito baixo e eu quero aumentar o meu ticket médio, então eu preciso adotar alguma ação estratégica que faça com que o meu consumo
no buffet, fora do à la carte, no meu consumo do quilo, meu consumo no buffet aumente. Por quê? Porque R$ 59,90 é maior do que o meu ticket médio de R$ 20 do prazo da à la carte. Então eu posso, por exemplo, pegar e botar camarão lá no buffet, né? Eu boto camarão no buffet para que as pessoas possam consumir mais no buffet e, portanto, aumentar o meu ticket médio. Aí eu vou ver lá que o meu índice de bebida é 0,3, ou seja, de cada uma pessoa, 0,3 pede uma bebida. Então, o que eu posso fazer para aumentar o consumo de bebida? Eu posso, por exemplo, passar um garçom circulando com as bebidas, ofertando as bebidas. A minha sobremesa está 0,8, ou seja, para cada uma pessoa que entra no meu restaurante, eu tenho aí um 0,8 de consumo da sobremesa. Então eu posso botar aqueles famosos carrinhos que a gente vê os garçons circulando. Para quê? Para que haja um aumento no consumo de sobremesa. Porque havendo um aumento no consumo de sobremesa, havendo um aumento no consumo de bebida, havendo um aumento no consumo de café, estou dando exemplo de restaurante, só repetindo, isso vai fazer com que o meu ticket médio aumente, né? Eu agregue valor à minha venda. E eu posso também apurar melhor os meus controles. Eu não fiz determinada compra, essas compras, eu dei o exemplo da picanha mais um pouco atrás. Assim como a picanha, eu posso fazer com todos os outros produtos. Eu posso controlar as cervejas, eu posso controlar as outras carnes, eu posso controlar os refrigerantes. Eu não falei que 80% do faturamento está em 20% do controle? Então, se você vende muita bebida em lata, por exemplo, refrigerante em lata, você vai controlar o refrigerante em lata que você mais vende, ou os 3 refrigerantes em lata que você mais vende. E o detalhe é que quando você começa a controlar esses 3 que mais vendem, o autocontrole ele vem a reboque, os colaboradores começam a ter uma disciplina maior. Então a ferramenta de controle ela serve para isso. Essa business intelligence que vai te dar um maior controle do teu negócio, o resultado que você vai obter com ela vai lá para a última linha. Então, por exemplo, eu preciso apurar. Voltando, por exemplo, lá, eu tenho um percentual de café por cliente. Cria uma meta para teus colaboradores. Se hoje você tem, por exemplo, 17% dos meus clientes consomem café quando entram no restaurante. Então, põe uma meta. Se 25% dos clientes começarem a consumir café, eu vou dar um prêmio de X reais. E é claro que o teu controle operacional, a ferramenta, ela vai te dar esse resultado. Quanto é que você vai ter de ganho a mais? Você não precisa ser nenhum gestor operacional. Você só precisa entender onde preencher, que célula olhar na ferramenta lá do curso Gestão Inovadora 4.0. Mas eu estou te dando algumas dicas valiosas. Então, se 17% somente consome, cria uma meta para os teus colaboradores. Se a partir daí 25% consumirem, eu vou pagar R$500 de prêmio. Se 30% consumir, eu vou pagar R$600 de prêmio. Se 80%, 80% é muito, né? 40% consumir, eu vou pagar R$1.000 de prêmio. E assim eu vou criando metas. Para quê? Para que haja um aumento de consumo, para que haja um aumento no ticket médio. E para também uma outra boa finalidade, uma outra dica boa para o controle operacional é para que se evite desperdício. Por exemplo, eu vou aferir o prato que está indo para o buffet, pesei lá e anotei, eu controlei na ferramenta. A ferramenta já está disponível e pronta para isso. Eu anotei lá, ele foi para consumo. Depois ela vai retornar do consumo. Eu vou controlar isso. No final do dia, qual foi o meu desperdício? Qual foi a tonelagem que foi desperdiçada? Ou quantos quilos, ou quantas gramas eu estou desperdiçando? E aí eu começo a montar um histórico do meu cardápio. E aí, junto com a nutricionista, ou junto com a cozinheira, junto com o chefe, eu vou otimizar o meu cardápio, economizando dinheiro. Então, o controle operacional ele serve para isso, para ter um maior controle da operação do negócio, para que você tenha um resultado líquido, um resultado operacional muito melhor, através das ferramentas de controle. Então, essas ferramentas, você vai controlar elas pelas unidades, pelas vendas. E essas vendas, quando cruzadas, elas vão te dar informações preciosas, informações valiosas, que são os indicadores, como, por exemplo, o ticket médio,
sobremesa por cliente. Já citei alguns exemplos aqui, né? Não vou ficar repetindo todos eles. Mas então, a gestão operacional dentro de uma empresa, ela serve para isso. Quantos clientes, por exemplo, quantos clientes eu preciso que entre na minha loja, sabendo o meu ticket médio? Vamos supor, o meu ticket médio é de R$100. Eu pago o aluguel de R$1.000. Quantos clientes eu preciso que entre na minha loja para que eu pague somente o aluguel? Põe aqui no comentário a resposta, responde para a gente nas redes sociais, tá? Procura lá por nós, procura pelo nosso cronograma, procura pela nossa agenda, Gestão Inovadora 4.0, Gestino Avançar, Renato Barros Consultor. Nós estamos à sua disposição para tentar ajudar sempre, sempre, sempre e contribuir para o teu crescimento, sempre por um bem maior, tá certo? Gratidão, fiquem com Deus, tchau, tchau.